Minha gente, vamos falar sobre a forma da palavra profética a partir do livro Introdução ao Antigo Testamento, de Werner Schmidt, da editora Sinodal, em que ele fala sobre a palavra e o livro profético, a diferenciação entre proclamação oral e fixação por escrito, por exemplo. O profeta pode ser vocacionado com a missão vai e fala, como aconteceu com Amós, Isaías, Jeremias, e introduzir a sua mensagem com ouvir a palavra do Senhor ou ouvir a palavra de Javé. Assim se encara o profeta com a confiança, mas também com a ressalva de que a palavra que transmite não foi imaginada, mas recebida de Deus. Ter recebido a palavra de Deus é considerado sinal da autenticidade da missão profética. Por isso os adversários de Jeremias são confrontados com a palavra de Deus. Mas se tem estado no meu conselho, que proclame então as minhas palavras ao meu povo. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então é aquele negócio, eu e você não temos o direito de adocicar a mensagem para torná-la palatável para os nossos ouvintes. Pelo contrário, se a palavra ela não é doce, a gente precisa explicar que a palavra não é doce. Porque, lembra, vacas de Bazã, não diz nada para a gente hoje. Vamos começar a explicar o que é Bazã, por que essas mulheres são chamadas de vacas, o que elas estão fazendo naquele contexto ali, qual seria o paralelo da nossa sociedade. Ou seja, você foi para a exegese, foi para a hermenêutica, aí o povo já começa a ficar um pouco chateado, porque o povo começa a entender. Entende? Quando Jesus fala a parábola do samaritano, todo mundo lê e se identifica com o samaritano. Mas se a gente parar para pensar, se a gente se identificar com o samaritano, a gente não fica chateado, mas o auditório de Jesus ficou chateado. Por que o auditório de Jesus ficou chateado? Porque o auditório de Jesus era o sacerdote e o levita, e não o samaritano. Quando a gente pega a parábola da centésima ovelha, todos nós somos a centésima ovelha, todos nós. E a gente usa esse texto para falar do pastor que não foi visitar a gente. Só que aquela parábola começa quando Jesus está conversando com publicanos e pecadores. Lucas 15, pode olhar isso em casa, não vou ler não, tá? Vocês leem a Bíblia de vocês aí. Aí aquele negócio, Lucas 15 é Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Então, nesse caso, o que acontece? A respeito disso, Jesus conta uma parábola, conta sobre a moeda perdida e a moeda achada, conta sobre as ovelhas que estão ali e a ovelha que está lá presa e ele vai atrás de volta. Não vamos esquecer, ovelha não tem consciência, moeda não sabe o caminho de casa. Filho tem consciência e filho sabe o caminho de casa. Então, Jesus conta 3 histórias para mostrar o valor dos publicanos e pecadores, conta as 3 histórias para mostrar a necessidade dos publicanos e pecadores, e conta as 3 histórias para mostrar a consciência de necessidade de perdão dos publicanos e pecadores, que os religiosos não têm. Mas a gente sempre se vê como o quê? Os publicanos e pecadores, em vez da gente se ver como os religiosos que olham assim, quem é fulano de tal? Porque eu oro todo dia, eu me consagro, eu leio a Bíblia, eu não xingo palavrão, eu não bato na minha mãe. Aí dá vontade de você falar assim, Jesus falou que você não passa de servo inútil, sabia, né? Deu para entender? Então, assim, e se é para se gloriar, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Não é para se gloriar nisso. Que bom que você faz isso tudo. A Deus seja a glória, Então, então percebe que assim, se você pregar a parábola do samaritano, se você pregar a parábola da centésima ovelha, do jeito que Jesus contou para aquele auditório lá, aí o bicho pega, Então, diante desse caso aqui, o profeta, ele tem que, como aqui o Senhor está dizendo, fale a minha palavra com verdade.
Porque, como a gente tem falado várias vezes, o político é representante do povo, mas o profeta é representante de Deus, né? Então, lança-se assim, lança-se contra os assim chamados falsos profetas de salvação, a acusação de que furtam a palavra de Deus. Então, aquele negócio, é interessante isso, né? Que de acordo com Jeremias 23:30, o camarada que quer adocicar a mensagem, ele é um ladrão. Porque Deus está dando o seguinte recado: ó, se continuar desse jeito, a fatura vai chegar. Ah, mas o pessoal trabalha a semana toda, e aí chega no final de semana, é um pessoal que assim, tem que ouvir uma palavra boa e tudo e tal. Filho, se tu está devendo coxinha na cantina, meu irmão, se tu está mexendo com a mulher dos outros, mas com a tua tu não mexe, tá entendendo? Tá fazendo gato de luz, gato d'água, gato de telefone, gato de internet, tá cheio de gato. Uma criação. Ah, mas eu sou pobre, então não tem internet, não tem ar-condicionado, tá entendendo? Fica com o básico da luz, fica com o básico da água, tem uma vida que você pode sustentar. E aí o que acontece? Aí por exemplo, tá o pessoal fazendo um monte de bandalha, dizendo para Deus que vai fazer tudo, entregarei, mas não é dizimista. Então, aí o que acontece? Aí o pregador faz o quê? Não, mas aí o povo vai embora. Ah, então tá legal, então tem que deixar a bandalha. Não, filho, você pode ser o que for, mas tem um Deus maior do que você. Você pode ser o que for, mas entre a tua cara feia e a cara feia de Deus, eu prefiro tua cara feia. Entre você me chamar no canto e Deus me chamar no canto, eu prefiro que você me chame no canto. Entre você me despedir e Deus me despedir, eu prefiro que você me despeça. Essa é a consciência do profeta, né? Então o profeta ele tem essa consciência. E aí é importante a gente lembrar, né, que o falso profeta, ele é um ladrão, ele furta a palavra de Deus. Por isso, por um lado, se convoca o povo para não confiar nas palavras dos profetas de mentira, enquanto que, por outro lado, se lamenta que se acolham as palavras dos verdadeiros profetas com descrença, dúvida e desobediência. Eu não sei se dá para perceber que assim, é muito mais fácil você ser descrente do verdadeiro homem de Deus do que do pilantra. É como, vamos pensar o seguinte, vamos e venhamos. Digamos, eu estava vendo todo domingo, acho que eu não sei se é domingo ou se é segunda-feira, acho que é domingo depois do Jogo do Poder. Do Jogo do Poder não, do Poder na CNT. É um programa que tem no SBT, que a jornalista ela chama pessoas da política e tudo tal. Aí depois do programa dela tem um negócio que acho que é o crime não compensa, o crime compensa. E eu estava assistindo sobre o maníaco do parque. E aí o delegado contando assim, mas como é que pode? Porque assim, com todo respeito, mas o cara não é bonito, né? Eu não vou dizer que ele é feio, mas não vou dizer que ele não é bonito. Né? E aí nesse caso, até porque eu não estou em condição de ficar dizendo quem é feio e quem não é, né? Então, assim, o cara não é bonito e o delegado ficou assim, mas como é que esse cara consegue? Aí ele, sou doutor, a gente vê aquela mulher ali de cabeça baixa, a gente já vê que ela está meio fragilizada, não deve estar legal, meio triste. Aí você chega lá e você começa a conversar e vai falando sobre a sua vida. Ela pensa que você está se expondo para ela. Não. Você está jogando uma isca, porque você começa a falar com ela, falando da sua vida, e você vai percebendo o que ela gosta, o que ela não gosta. Tudo aquilo que ela gosta, você começa a ser. E aí você vai contando mais coisas da sua vida, que não é a sua vida, mas é a vida de alguém que ela admiraria como homem. Você botou ela lá em cima, contou as vantagens que ela gostaria de ouvir, e ela vai com você. Gente, eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, por que eu não vi esse programa quando eu era adolescente? Porque, eu era feio. Era só eu pegar a manha do Somebody Love, né? E aí, por isso que tem cara feio que consegue as meninas bonitas, rapaz. E por que eu sou feio e não consigo, né? E aí, nesse caso, por exemplo, onde eu quero chegar? Por que o falso profeta consegue? Porque fala o que o povo gosta, ou fala o que o povo não entende. Se a pessoa não entende, ela não tem como ficar chateada, constrangida, ofendida, irritada. Então o que acontece? Eu estou aqui no erro, eu sou crente, membro da igreja, estou molestando a minha filha.
Ninguém prega sobre esse assunto, falar sobre essas coisas na casa de Deus. Aí chega alguém e prega sobre esse assunto. Ninguém sabe que eu molesto a minha filha, mas sabe o que eu faço? Começa a ficar insuflando o pessoal contra ele, porque a pregação daquele desgraçado me incomoda. Deu para entender? É aquele negócio, ninguém sabe que eu sou um animal em casa com a minha esposa. Dou patada, sou grosseiro, faço um monte de coisa. E aí o pregador começa a pregar como um marido deve ser. Eu fico mordido, estou lá de braço cruzado e cara feia. Por quê? Porque aquela mensagem me confronta. Ninguém sabe, mas eu sei. E o diabo também sabe, né? E fica assim, olha lá, alguém, eu acho que a tua mulher contou para ele, né? Às vezes a mulher tem até medo do marido e não contou, né? E aí, o que acontece? Diz a Bíblia, né, que o próprio profeta pode sofrer com a palavra que foi incumbido. Como assim? Meu Deus, eu não vou pregar isso. Gente, vamos e venhamos. Que nem, por exemplo, às vezes eu fico pensando no meu relacionamento com as pessoas, fora da Bíblia e dentro da Bíblia. Fora da Bíblia é muito mais fácil. Aí eu chego e falo assim, pô, legal, aí Jefferson está sempre barbeado, né, tal, bacana, né, o Fernando é um cara consagrado, eu elogio e tal, aquela coisa toda. Você faz uma média, mas na Bíblia não é a tua palavra, é a palavra de Deus. Assim como também de repente você quer largar o aço, e é o seguinte, a palavra de Deus diz que Deus é graça e Deus perdoa. Jonas, prega para Nínive, mas tomara que eles não se arrependam. Tomara, só que eles se arrependem. E aí Deus perdoa. Aí Jonas, mas não era para perdoar. Era, a palavra de Deus não é tua, Jonas. Então o profeta também sofre. Por quê? Porque ele queria que fosse do jeito dele, mas não é do jeito dele. Senhor, essa palavra é muito dura. Ou então, Senhor, vamos dar essa. É como, digamos, eu gosto do Luiz Cláudio, e aí, quero dar uma palavra doce para ele. Como o irmão que teve aquela questão de contar para a mãe: mãe, Deus está dizendo que você vai morrer. Como é que eu entrego um negócio desse? Eu não sei como entrego. Não sei. Está dando para entender? Não, você, eu acho que o teu temperamento também te ajuda, cara. Você é um cara que assim, não esquenta a cabeça, tu mete as caras. Entendeu? Não, eu não sei como é que vai ser quando você tiver aqueles adolescentes com calça skinny, né? Aquelas calças verde limão, ou aquela calça vermelha, tipo aquela que a Rita tava naquele dia. Não, aquelas calças rasgadas. Eu não sei como é que vai ser. Vai ser normal? Então tá bom. Então a gente vai fechar aqui, né, no terceiro parágrafo. Neste sentido, o termo usual, profetismo literário, né, ou clássico, associado aos profetas que surgiram a partir de 750 a.C. aproximadamente, é insatisfatório e até extremamente dúbio. No caso dos profetas Amós, Oséias, Isaías ou mais tarde Jeremias e outros, pois não se tratava de profetas que escreviam, mas de profetas ou mensageiros que falavam. A situação original em que atuavam era a de proclamação oral, no contato direto com o ouvinte. Só mais tarde, suas palavras foram compiladas, fixadas por escrito, em parte retrabalhadas, complementadas por outras palavras ou narrativas, e por fim reunidas no livro. Aí o Smith pede para conferir em Jeremias 36. Então, para a gente fechar aqui, qual é a situação? Suponhamos, esse meu novo livro, não perca, pastor para quê? Né? Então, você vai gostar. É uma pergunta honesta, é uma provocação acerca do que o pastor deve ser e fazer. E aí, o que acontece? Esse livro, ele é resultado de um sermão que eu preguei. Na verdade, 2. Preguei na minha igreja e preguei em outras 2 igrejas. E o que acontece? O editor, ele teve um pouco de dificuldade, porque ele falou assim: cara, mas você escreve igual você fala. Eu falei: mas isso aqui é transcrição de um sermão. Eu peguei o esboço e fiz o esqueleto. Depois eu peguei a gravação em áudio e botei dentro dos tópicos. Só que falando, a gente repete palavras, a gente usa você 3 vezes na mesma frase, né? Então, às vezes a gente
pega um trecho que a gente falou no primeiro tópico e fala no segundo ou no terceiro tópico de novo, e aí isso deixou ele meio nervoso. Eu falei assim, cara, eu sou o Roberlan palavra simples, eu não sou o Roberlan erudito, eu estou querendo falar para o povo entender, eu não estou querendo falar para o acadêmico. Vou ficar feliz de vocês como seminaristas lerem, mas o meu público não é vocês, o meu público é o leitor comum, e o leitor comum precisa entender o negócio. Eu não quero exibir grego, eu não quero exibir exegese, entende? Eu não quero dar aula de como eu conserto o carro, eu quero consertar o carro para você dirigir. É essa a questão. Eu não quero te ensinar a fazer feijoada, eu quero botar o prato para você comer. Então, o que acontece? O profeta primeiro pregou, alguém fez o quê? Absorveu o que ele disse e transcreveu. E isso passa tempo, tem a ver com cultura. Então observa bem, Fernando prega esse ano que vem alguns programas de televisão que ele citou na pregação não existem mais. Daqui a 20 anos algumas gírias que ele usou não existem mais. Daqui a 50 anos alguns aparelhos eletrônicos que ele citou não existem mais. E aí daqui a algum tempo alguém que falar alguma coisa sobre o sermão dele vai ter que explicar como um comentário bíblico o que ele quis dizer hoje em 2019. Então é importante a gente observar que assim, a gente tem várias situações, tem a oralidade, tem a escrita, tem o ajuste, e depois ainda tem o que? A releitura do Novo Testamento, depois tem a releitura da patrística, da Idade Média, de toda a história da teologia, até chegar no caso da gente. Então não sei se dá para perceber que assim, não é muito simples fazer algumas afirmações, que vocês não sejam como aquelas pessoas que andam num campo minado, achando que estão andando no jardim florido. Então a gente precisa ter bastante cuidado e pesquisar bastante em relação a isso. Por quê? Porque as pessoas que sentam para nos ouvir, tem uns xexelentos aí que assim, não querem prestar atenção em nada, né? Tu tá pregando, ele tá conversando, tu tá lá, ele tá só pensando na hora que ele vai cantar, né? Essas coisas todas, não tá nem aí para a hora do Brasil. Alguns estão tweetando, né? Estão mandando, tá fazendo um monte de coisa. Mas assim, tem muita gente que tá ali com o coração aberto, pedindo uma palavra. E essa não pode ser a hora de você falar uma asneira. Você pode até errar, mas não por infidelidade. Você vai errar porque você é humano, mas agora, que você possa tentar o máximo possível passar a ideia. Talvez a pessoa nem ache que você está passando a ideia, porque você está passando uma linguagem simples, mas aí é problema dela de confiar em você ou não. Você tem que ter a consciência de que você estudou e de que você trouxe uma linguagem simples, para que ela pudesse entender o suficiente para se incomodar, se ver na palavra e falar o seguinte: eu tenho que tirar a remela do olho. Isso tem que acontecer. A palavra tem que ser um espelho para a pessoa. Meu fé checklist está aberto, eu tenho que resolver isso. Em vez de assim, ou ela pode ficar com raiva e querer quebrar o espelho. Mas é tudo problema dela. O seu papel é ser fiel na exposição e na repetição. Mas com a consciência de que para a palavra chegar até nós, ela passou por várias etapas, né? Que começou lá atrás, quando Deus revelou algo para aquele profeta. Vamos para casa?